A Tintas Alessi atua no mercado de tintas imobiliárias desde 2008, oferecendo aos seus consumidores tecnologia e inovação. Seus produtos estão acima das normas brasileiras. Inovação, tecnologia, qualidade acima da norma, soluções práticas, transformação e sentimento. Isto é o que melhor representa o nosso trabalho e a nossa marca. A Tintas Alessi atua no mercado nacional de exportação e a marca expandiu. Está inaugurando um novo Parque Fabril de 16 mil metros quadrados, com capacidade mensal de 6 milhões de litros por turno. 2024 será ainda mais especial. Além do nosso novo Parque Fabril, estaremos inaugurando nosso Centro de Experiências Alessi. Criado para você, pintor, pintora e profissional da pintura, estaremos de braços abertos e esperando para trocarmos conexões e experiências. Tintas Alessi, a tinta que chegou para fazer a diferença na sua obra, na vida do pintor. Isso mesmo, para você que está procurando uma tinta de qualidade, nós temos Tintas Alessi, uma tinta totalmente qualificada e preparada para você que é pintor, para você que vai fazer aquela obra com qualidade e procedência. Sim, uma tinta regulamentada pela Abrafat. Para você que não sabe, a Abrafat é um órgão regulamentador no mercado das tintas, assim como o Inmetro, que vem para regulamentar alguns produtos no mercado. A Abrafat faz toda a regulamentação dos produtos e a Tintas Alessi está entre as 10 melhores tintas do mercado. E em Foz do Iguaçu você encontra Tintas Alessi na Magia das Tintas, a melhor loja de Foz do Iguaçu para te atender com o melhor produto. Se encontra na rua Fagundes Varela, número 617, na Vila Portes, com equipe totalmente qualificada para te atender. Precisou de tinta? Procure Magia das Tintas na Vila Portes. Fala com o Felipe e a sua equipe, que eu tenho certeza que eles vão te atender da melhor forma possível. Precisou de ferramentas e produtos de qualidade? Magia das Tintas, em Foz do Iguaçu. E para você que está empreendendo, começando a empreender, está abrindo seu MEI e não sabe por onde começar, Cris Morel Assessoria é a referência aqui em Foz do Iguaçu. Já tem atendido vários pintores aqui na nossa cidade e você poderá tirar todas as suas dúvidas. Chama a Cris Morel lá no Instagram, @CrisMorel. Vai evitar você ter muita dor de cabeça. Chama ela lá e ela vai estar te atendendo prontamente. E você também, que está precisando de uniformes para sua equipe, está precisando de uma caneca personalizada igual a essa, chama a Bela Nanda Bordados. Ela vai te atender independente se você precisar de 30 uniformes ou se você precisar de um uniforme. Ela vai te atender prontamente. Chama lá, @Bela Nanda Bordados no Instagram. Fala pessoal, muito boa tarde. Estamos aqui para mais um episódio do podcast do pintor, aquele podcast que chegou para fazer a diferença, pintando ideias, o podcast que chegou para dar vida, dar voz, trazer autonomia à fala do pintor. Não é mesmo, Eliezer? É isso mesmo, e hoje estamos aqui com o Vitor. Queremos mais uma vez agradecer a audiência de vocês. E já entrando aqui no assunto com o Vitor sobre arquitetura, primeiramente se apresente para a gente, Vitor. Bom dia, tudo bom, Edson? Tudo bom, Eliezer? Pessoal que está assistindo ali. Meu nome é Vitor, sou arquiteto formado. Eu sou aqui de Foz do Iguaçu mesmo, né? Atuo na área da arquitetura em vários nichos, né? Principalmente na parte da consultoria técnica. Presto serviço para condomínios, para empreendimentos, né, que estão procurando investir, né, para saber qual que é a melhor área da cidade que vai estar investindo o seu dinheiro, né, qual que é o melhor tipo de construção, né. Recebo muitos investidores, né, com dúvida se fazem casas geminadas, se fazem um prédio, se faz um edifício comercial, uma edificação mista, né. Então eu vou bastante para essa área, né, de entender, né, qual que é o potencial daquele terreno, qual que é o melhor empreendimento e também, né, a área do projeto, né, para estar também fazendo ser realizado esse desejo do cliente. Então nós poderíamos dizer que você é um consultor em arquitetura. Isso, um consultor técnico na área da arquitetura em geral. Em geral. Isso. E você atua em todos
Você citou um negócio interessante que as pessoas te procuram, os empresários te procuram, eu vou construir. Vou lá falar com o arquiteto para entender, com o Victor, para entender qual é o melhor local que eu possa investir. Então, você está dizendo que antes de eu comprar mesmo o local, o ambiente, eu já posso te contatar? Sim, é muito importante, inclusive. Às vezes até aparece um cliente potencial que eu vejo que eu vou fazer um projeto legal depois, eu posso lucrar com aquilo, mas eu vejo que não é o terreno ideal para ele. Eu até falo, olha, daria para fazer o que você quer aqui, mas eu acho que esse não é o terreno certo. Já aconteceu. Infelizmente, eu tava com um cliente ali para fechar. Eu falei, não, para ele, espera um pouco, né? Eu achei meio estranha a situação ali. Quando chega já um cliente assim, esse lote tá num preço bom, tá legal, o cara tá separando, aí ele quer vender logo para resolver as coisas. Eu falei, não, espera. Aí eu consulto como que tá na prefeitura, dependendo do caso a gente vê no cartório, para ver a situação daquele terreno. Eu falo, tal informação tá errada. Tinha um lote lá que eles falavam que tinham 1.500 metros quadrados, eu vi que na verdade era 1.300, a fachada era melhor do que eles tinham falado, porque tinha tido um processo de unificação, depois de desmembramento, um monte de questão técnica, né? Não vou entrar a fundo, mas que estava meio enrolado, eu falei que estava estranho. Aí eu falei para ele, faz assim, qualquer coisa, dá um certo aviso, alguma coisa para segurar, mas só fecha quando tiver regularizado. Porque como estava nessa questão de separação, né, do casal ali, tinha alguns problemas no terreno. Você corre alguns riscos. Corre riscos. Eu falo, esse preço tá bom, mas tá arriscado, tá estranho, né? Aí eu explico, essa região é boa porque é movimentada, dá para fazer comércio, ou dá para fazer um prédio com kitnets, ou também salas comerciais embaixo e em cima daí algumas unidades residenciais, né? Eu vou dando opções para o cliente até para ele se localizar melhor. Se localizar. Né? E assim, por mais que eu ofereça, né, esse serviço para as pessoas dessa consultoria de arquitetura, uma certa consultoria imobiliária, eu tenho um pouco de noção, né, de como que funciona além em relação às edificações, eu sempre falo, se é algo mais técnico, assim, olha, é bom consultar também dependendo do pessoal financeiramente está falando, um contador, né, também é uma imobiliária para ver essa questão, às vezes mais técnicas, né, mas eu vou dando uma... Tem um advogado ali para acompanhar, exato, talvez, depois para ver essa parte jurídica do contrato, principalmente quando a gente está falando de terrenos milionários, né, quando a gente está ali no centro da cidade, na Avenida JK, não é investimento pequeno, né? Um condomínio. Exato, dependendo do tamanho do condomínio, né, tem muitos lotes em condomínio de leilão. Às vezes leilão você também tem que ir para um advogado, né? Entendi. Então assim, você tem que cuidar aonde você está colocando seu dinheiro. Tem uma certa demanda. Eu conheço um empreendimento que está parado há anos. Na ocasião, há muitos anos atrás, eu tinha em média 16 anos. Já faz tempo, já. Então, a pessoa, o dono, o proprietário, começou a construção de um condomínio, né, na região sul, começou a construção de um condomínio, e nesse meio desse processo já teve complicações, então teve que ser embargado. Foi feito só os muros. E aí, quando liberou a construção, que começaram a dar andamento de novo no terreno, né, eu já não sei como faz parte de terraplanagem, enfim, essas questões, o proprietário veio a falecer. E eles eram sócios. Era 2 sócios. Aí teve as complicações. Aí a família dessa pessoa entrou na justiça para reaver o bem. Porque o outro sócio, enfim, não sei exatamente o que aconteceu. Só que eu sei que agora, aquele sócio vendeu para uma grande empresa de Foz do Iguaçu. Só que empresa muito forte em Foz. Só que compraram, pagaram e agora não podem construir. Colocaram até a placa. E não podem construir porque está na justiça embargado. Então, eu acho que passa basicamente pelo que você está falando. Exato. E agora, quantos anos vai ficar aquela terra novamente parada, esperando essa execução por conta de uma parte jurídica que não teve um acompanhamento correto? Eu acho que é nesse momento que você entra, pelo que eu consegui entender, anterior à compra, né? Sim. E na verdade, assim, quanto mais você vai fazendo as coisas assim, vamos dizer, vai fazendo gambiarra, vamos ver depois, vamos fazendo depois ajuste, mais difícil fica para consertar depois, né? Vai ficar mais caro também. O custo, né? Exato. E existem muitas coisas que as pessoas fazem errado e não sabem, né? Por desconhecimento ou porque, antigamente era feito desse jeito, né? Condomínios, né? Um síndico, mas por que não dá para fazer assim? Não, fizeram antigamente, era desse jeito.
Mas antigamente aquela gestão responde por ela, hoje você vai responder pelo que você vai fazer. Você já vai ter que consertar o que aquelas pessoas fizeram de errado. Ou por simplesmente achar, né? Eu acho. Exato. Por exemplo, a gente tem lá na Convenção dos Condomínios, a gente tem no Código Civil, mas também especificado na Convenção dos Condomínios, que a fachada ela não pode ser mudada, a menos que todo mundo concorde. Aí varia de condomínio. Alguns condomínios todo mundo tem que concordar, alguns 2/3, outro é metade mais um. Então, por exemplo, para mim mudar a cor do prédio, tem que ter uma assembleia e todo mundo concordar. Tem prédio que não faz isso. Pode dar um problema depois se alguém achar ruim. O cara chegou e não gostou da cor. Porque é um bem compartilhado, toda a fachada externa, né? Então, por exemplo, às vezes tem síndicos, né, que falam, Vitor, eu tô querendo pintar, tô querendo fazer alguma alteração. Eu falo, olha, o ideal é a gente pegar esse empreendimento, colocar no software, às vezes tem que fazer um levantamento ou não, ou às vezes a gente pode fazer um Photoshop para mostrar como que vai ficar, levar para a assembleia e falar, pessoal, é isso? É isso que quer. Ou se vai fazer uma modificação maior. Eu falo, isso daqui tem que envolver, né, erguer todo o empreendimento, né, na maquete eletrônica que a gente faz e mostrar para o pessoal como que é. Né? Então, o arquiteto ele tem um serviço de quando você está um cliente ou você tem um casal do cliente, você tem que tentar pegar as ideias deles, o seu conhecimento, botar no papel e fazer eles entenderem. Para a gente é muito fácil explicar para um outro arquiteto as nossas ideias. Sim. A gente entende planta baixa, corte e tudo mais. O difícil é a gente explicar para um leigo. Passar para aquela pessoa, Exato, porque está muito dentro da sua cabeça. Exato. Você estudou, eu tenho essa dificuldade às vezes. Eu até tenho facilidade em passar. Mas tem aquele cliente que ele não consegue, ele nunca vai conseguir entender. E não é um problema, tá certo. Ele já te contratou por conta disso. Sim. Né? Eu tenho essa facilidade. Eu chego no local, eu consigo visualizar o que ele tá me passando. O contexto, onde que eu preciso colocar aquela cor. E aí eu vou passando para ele, olha, se você colocar aqui, vai fechar muito o teu ambiente. Enfim, eu tenho essa facilidade. Eu nunca fiz curso, nunca estudei para isso. Mas eu desenvolvi no dia a dia. Você falando de condomínio, eu tive uma experiência, estou tendo uma experiência de um condomínio, é um prédio, né? Eles já estão com problema de uma gestão passada. Porque eles iniciaram uma obra de impermeabilização no térreo, né? E aí a empresa que eles contrataram, eu não sei qual o motivo, nem como é esse contrato, já está mais de um ano que os caras estão lá e não terminaram. E agora já trocou de gestão e aí já vira um problema. Porque tudo que era combinado com a outra gestão, você basicamente não sabe. Às vezes não tem uma gestão que passa, que documenta tudo que foi tratado. Isso gera um problema para a próxima gestão, né? Porque você tem que começar tudo de novo, entender o que foi feito. E aí também essa questão das cores. Porque nós fomos contratado para executar o serviço e fazer o orçamento, né? E aí eu já tomo cuidado com tudo isso. Porque eu já entendo que vai dar problema. Ainda mais em condomínio. Se em uma casa que tem 5 pessoas, pai, mãe e os filhos já dá problema, você imagina num condomínio que tem uns 40 famílias. Exato. Não tem condições de você fazer uma coisa de qualquer maneira. Então nós fizemos isso que você falou. Fui lá, entendi o que eles queriam fazer, que a assembleia, a direção queria fazer, né? Os síndicos e a equipe dele. E aí eu passei 3 formas de desenhos. A gente tem a parceria com as lojas e isso é bacana, que as lojas fornecem para você esse desenho que você falou já justamente na cor. Ele visualizar, né? Exatamente. Encaminhamos tudo em documento para eles. E aí eu disse, olha, vocês fazem a assembleia e eu me disponibilizo quando vocês quiserem para mim vir numa assembleia de vocês e estar explicando o passo a passo. Porque uma coisa é eu e você que é profissional explicar. Outra coisa é uma pessoa entender, que... Né? O síndico que ele não entende daquilo. Não repassa corretamente as informações. E ele não vai passar. E aí, às vezes, vai criar objeções desnecessárias. Isso acontece em uma casa. Então, você imagina... Justamente. Então, o arquiteto já tem essa dificuldade, né, de tentar passar para o seu cliente ali rotineiro as ideias dele e toda essa parte técnica ter que traduzir. Aí, quando essa consultoria técnica envolve mais pessoas, explicar para o prédio todo, você tem que mastigar ainda mais informação para que todo mundo entenda, né? E tem pessoas que entendem mais e tem pessoas que entendem menos. Aí que está um pouco a dificuldade, né? E o meu trabalho eu sempre tenho que tomar cuidado para
As informações podem ser complexas, eu tenho que ser técnico, mas eu não posso ser muito técnico a ponto de ninguém entender. Às vezes quando você... O menos é mais. Você está explicando a tinta, né? Tem 1 milhão de tintas, né? 1 milhão de benefícios. Chega uma hora que a pessoa fica perdida. Né? Nesse empreendimento mesmo, a pessoa que trabalha lá, né? O responsável pelo prédio, a parte técnica do prédio, que faz as manutenções, ele falou para mim assim, como que você vai fazer com as questões das tintas? Aí eu falei para ele assim, não, é básico. Eu entendo o que vocês querem. 2 a 3 cores no máximo. 3 cores já é até pesado às vezes. E dentro dessa categoria eu vou trazer 3 opções. Daí ele falou assim, e aí dessas 3 opções vocês vão escolher uma. E aí nós vamos fazer teste. Aí ele falou assim, nossa, da outra vez trouxeram mais de 40 latinhas de tinta, saíram pintando tudo quanto é cantinho. Aí eu cada nunca morador... dou muitas opções, você tem que dar poucas opções. Porque cada morador passava e escolhia uma cor. Não dá certo. Aí no final quem escolheu é o síndico. Aí deu ruim. E como que é a aceitação dentro dos condomínios? O pessoal aceita ali bastante mudança? Como que é? Ou é bem difícil deles ter essa aceitação? A gente lida com pessoas, né? Sim. Então varia muito, né? Às vezes é mais fácil, às vezes mais difícil. Então isso vai depender muito de como você vai mostrar esse serviço. Se você for não detalhar, o seu serviço não for bom, você não detalhar bem, não explicar bem, ficam muitas dúvidas. E o problema é ficar dúvidas, porque a pessoa fica incerta. Mas a partir do momento que você consegue mostrar para a pessoa e explicar bem, ela fica mais segura. Nós entramos naquele fato da primeira impressão. Exato. Passar confiança. Se a pessoa sente, se a pessoa sentir que você está perdido, você pode ter certeza que você vai ter problema. É um exemplo rápido, até fugindo um pouquinho aqui do que a gente está falando, mas quando eu faço essa assessoria completa, ela começa a ir um pouco para o direito, um pouco para a contabilidade, mas está ligado com a arquitetura, com a engenharia civil. Por exemplo, tem um condomínio lá que eu faço assessoria, que em determinado momento eles iam fazer chamada de capital, porque ia fazer uma obra grande, né? E o pessoal não gosta de chamada de capital, de jeito nenhum. Já estou pagando o condomínio, não quero chamada de capital. É até interessante isso daí. Eu gostaria de entender como funciona depois. Então, tem a taxa normal do condomínio, que é aquilo para ele fazer os gastos do dia a dia. E às vezes quer fazer um investimento grande, você pode ter um caixa, uma reserva ali. Só que aquilo não vai ser suficiente. Aí você faz uma chamada de capital, que é um valor extra para arrecadar, fazer uma poupança. Ou o condomínio está saudável, está tudo pago em dia, mas as contas... aconteceu um imprevisto de um valor muito alto. Aí você faz uma chamada de capital para não ficar no vermelho. E mas todo mundo divide por todo mundo? Todo mundo. R$100 por mês todo mundo durante tanto tempo, até dar aquele valor. Mas isso tem que ser de acordo com os moradores? Como que é? Na assembleia todo mundo tem que concordar, todo mundo tem que aprovar. Isso é uma assembleia, por exemplo, anual? E para quando acontece pontualmente um negócio lá, você fazer... Depende da demanda. Assembleias são anuais, porque tem a prestação de contas do condomínio. Mas dependendo da demanda, daí pode chamar uma assembleia justamente para ver esse ponto, por exemplo. Que nem nesse condomínio ia fazer uma obra grande, uma ampliação do condomínio, né? Tinha até um certo dinheiro em caixa, mas o pessoal do conselho viu que tinha a necessidade de fazer uma chamada de capital para a condição financeira ficar boa. E o pessoal já estava assim, não, ninguém vai aceitar, ninguém vai querer, não vai dar certo. Aí eu falei, não, deixa comigo, eu vou na assembleia e ajudo a explicar. Aí eu fiz uma apresentação, mostrei a obra que ia ser feita, a melhoria que ia ser feita. Eu falei para eles, vocês vão ter que pagar X a mais, mas o que vai ter em melhoria de condomínio vai valorizar em 10x as residências de vocês. E a gente não está fazendo uma chamada de capital porque a gente está sem dinheiro, para não assustar eles e pensar, nossa, a administração não está sabendo lidar com dinheiro, vão pedir mais. Não, você passa por isso também. A gente está fazendo isso para a situação financeira do condomínio depois que terminar essas obras, está tudo certo. Então eu expliquei tudo, mostrei o que ia ter de obras, o que ia ter a mais, como ia ampliar, como que ia ter um impacto positivo ali no condomínio, né? Por mais que eu não tenha muita noção de dinheiro, eu faço uma conta básica ali e mostro como que isso reflete nessa parte ali da construção do que está sendo investido. Pronto, consegui explicar, foi aprovada a chamada de capital. Né? Inclusive foi uma assembleia que todo mundo estava vendo quase como perdida, porque é aquela assembleia que foi um monte de gente só para votar não, mas a gente conseguiu convencer o pessoal, mostrar, né? Explicou bem como que seria, né? E o porquê. E o meu trabalho envolve mais ou menos isso. Outra coisa também que envolve ali, daí já na parte de gestão de pessoas, um pouco de direito ali.
Quando vai precisar fazer alguma manutenção em um condomínio que eu estou ali fazendo assessoria, né? Sim. O síndico mesmo fala, você conhece alguém que faz isso? Conhece alguém que faz aquilo? Geralmente eu tenho uns parceiros que fazem tudo, ou alguns metalúrgicos, um pedreiro, um eletricista ali, daí eu vou recomendando. Pontuais. Mas assim, condomínio sempre 3 orçamentos. Sim. Né? Então tem que mandar para todo mundo. Como o síndico às vezes não sabe organizar meio que a informação, se você chegar e falar para mim assim, Edson, eu quero que você pinte isso. Você vai passar um orçamento com uma tinta, com uma determinada metodologia. Ela vai pedir para um outro que vai fazer um outro orçamento. Cada um trabalha de outro jeito. Diferente. Então o que eu faço? Eu chego, o síndico fala que eu preciso disso. Eu chego, organizo a informação e falo, Edson, eu preciso que você pinte isso daqui com a tinta tal, sei lá, tantas demãos, eu quero que você me dê tanto de garantia, eu quero que você explique para mim quantos funcionários vai ter, eu deixo tudo padronizado. Porque daí você consegue centralizar o orçamento para não sair tanto fora do... Exato, igual agora a gente estava fazendo móveis planejados lá numa área comum, né? E não é só você chegar e mandar o 3D para o marceneiro, porque cada um trabalha de um jeito, cada um tem acabamento, cada um tem uma qualidade de material. Então eu falo qual que é a ferragem que vai estar ali, qual que é o tipo de MDF, qual que é o acabamento, qual que é o tipo de estrutura que vai estar sendo fixada, se é invisível ou não, enfim. Tudo detalhado. Aí você consegue comparar melhor os preços. Porque às vezes o menor preço não é o melhor. Exatamente. Né? Isso consegue te ajudar. O mercado ele sofre com isso. Muitas das vezes nós passamos orçamento, mas eu já tenho essa noção. Porque o que acontece? Como eu trabalho e como o meu colega de trabalho executa. Sim. Você entendeu? Cada um faz da sua maneira. Isso é bem prático, como você falou, em relação aos materiais. Eu gosto de trabalhar com a marca. Sim. O meu amigo gosta de trabalhar com a outra. Entendeu? Por isso que quando eu passo o meu orçamento, eu já mando também, eu pergunto para o cliente, você quer que eu te mande com o orçamento de materiais? Você precisa ou você já tem uma opção? Eu deixo livre ao meu cliente. Sim. Quando ele me pede 3 orçamentos, eu não mando uma tinta, um orçamento. Eu mando no mínimo 3 orçamentos para ele. A não ser que ele goste, fale assim, não, eu queria que você fizesse com aquela tinta e tal, o que você acha? Aí é diferente. Sim. Entendeu? Mas eu sei que o outro colega que vai lá, o orçamento dele, porque às vezes eu vou iniciar com fundo preparador, ele vai iniciar com selador. E vai jogar água dentro da tinta. Às vezes ele vai pintar direto com a tinta e eu vou começar lá pelo selador. Como que eu vou fazer o mesmo orçamento? Não tem condições. Então isso que você falou é muito bacana. Você organiza, centraliza e dispõe o mesmo para todo mundo. Então a execução vai ser a mesma. Não tem margem para eu fazer do meu jeito e o fulano fazer do jeito dele. E vocês como prestadores de serviço é muito importante. Claro que não tem que fazer um orçamento grande, mas fazer ele detalhado ali, mostrando o seu processo de trabalho. Exato. Não é só pintura, tantos metros quadrados, valor é isso. Não, pintura, com fundo preparador, com tal tinta... O mais completo que você colocar ali vai agregar naquele valor. Porque o pessoal não vai ver, é mais caro, mas ele faz tudo isso. Exatamente. Daqui, tipo assim, não é mais caro, é mais profissional. Quando ele olha assim, é que eles vêem primeiro o preço, né? Exatamente. Você já bate nesse orçamento quando você chega e você manda um orçamento em PDF, ou eu tenho um sisteminha que eu uso, que eu acho bem bacana. Não é PDF, mas é bem bacana de fazer. Simples, eu faço no Notas lá do celular mesmo e consigo colocar minha logo, tudo certinho ali. E aí eu mando pro cliente e o cara leva num papel escrito. Ali você já ganha no cara, porque o cara colocou lá, pintar 50 metros, R$200, um exemplo lá. Aí escrito num papel de caneta, às vezes um papel rasgado um pedaço. Já cansei, uma vez um cliente pediu um orçamento e precisava mandar para a justiça. E ele, porque estava em processo, né? E ele me pediu orçamento. Eu fui. Quando ele me falou que era para a justiça, automaticamente eu já tenho que entender que eu tenho que fazer em PDF. Tem que ser uma coisa mais formal, né? Exatamente. E eu tenho que ter os dados da minha empresa. Porque o juiz, ele não sabe o que ele. E eu tenho que, além de passar o orçamento, dizer no meu orçamento, eu montei um texto especificando detalhe por detalhe o porquê daquele processo, né? Como estava, o que precisava fazer para recuperar aquele ambiente que estava muito acabado. E aí quando eu entreguei para ele falou assim, cara, mas como que eu vou apresentar os outros agora? Eu falei, não sei, eu tô passando o meu. Ele falou, não, cara, eu não sei o que eu vou fazer agora. E era com imobiliário. Aí eu vou, dá uma olhada nos meus orçamentos. Aí ele olhei todos os papéis.
Então acaba que isso gera também Valor, né? valor. Você se destacou entre os outros na hora e já leva um susto ali, né? Exatamente. A ideia é exatamente essa. E assim, claro que geralmente, né, num condomínio, quando é feito esses 3 orçamentos, o menor valor ele ganha, mas não é regra. Igual eu falei, se eu enviar essa lista de pré-requisitos, ter o menor valor, só que ele não preenche 2 ou 3 requisitos, já é descartado. Entendeu? Então, pelo menos aonde eu faço essa assessoria técnica. Né? Ô Vitor, entrando em um outro assunto que a gente estava conversando aqui no off, que para mim me chamou bastante atenção, era algo que eu não sabia, não tinha ideia que tinha isso. E acredito que bastante pessoal, bastante gente aí da nossa audiência também vai agregar bastante. Você também estudou ali um pouco de direito, ali no começo da sua carreira, e você disse também que os terrenos residencial, eles têm ali uma regra de construção, né? Que pode construir no máximo 4 pavimentos. Enfim, como que chega a essa conclusão e como que é feito? Explica pro pessoal como que funciona essa área. No dia a dia, né, se vocês forem parar para pensar, por que no centro tem tanto prédio? Por que na Vila A não tem prédio? Agora está começando a sair prédio na Vila A. Por que nos bairros residenciais é tudo até 2 pavimentos? Exatamente porque a prefeitura, em alguns lugares, proíbe ter prédio. Em alguns lugares você tem que ter mais grama, menos grama, que a gente chama taxa de permeabilidade. Tem vários cálculos que fazem a gente chegar nisso. Tanto o número de pavimento, quanto a área construída também, né? Então, assim, às vezes chega alguém para mim, nossa, tem um terreno grande ali na Vila A, super legal, eu quero fazer aqui um prédio para aproveitar. Eu tô ajudando ele a comprar ali, porque vai ser um valor grande, né, que ele vai investir. Aí eu falo para ele, tudo bem, me dá um tempinho. Eu vou lá na prefeitura, pego alguns documentos que auxiliam a gente a verificar a situação daquele terreno, onde ele está, e a gente vê em que zona da cidade que ela está, né? Que a gente diz tecnicamente, né? Eu não vou entrar muito nos termos técnicos aqui, né? Mas a gente consegue ver quanto que dá para construir no pavimento térreo, ocupando ele completo, quanto que dá para construir de área total, né? Verticalizando vários pavimentos em relação ao tamanho do terreno, é sempre proporcional ao tamanho do terreno. Ah, legal. Então, às vezes, você tem um terreno muito grande ali de 1.000 metros quadrados na Vila A, só que só pode construir também 1.000 metros quadrados. Ou seja, você pode construir 500 metros e 500 metros só. E o máximo é 2 pavimentos. Então, você tem um terreno grande, só que você não pode fazer um edifício ali. Entendeu? Aqui no centro, não. Aqui no centro, você pode construir até 10 vezes a área do terreno. E até 21 pavimentos, varia muito. Mas o que diferencia ali do centro com a Vila A, por exemplo? É isso que eu ia perguntar também. O órgão, o governo que determina. Mas como que ele determina isso? Porque tudo a gente sabe que passa por estudo. Sim. Topógrafo, enfim, tem todo um... Mas como que eles chegam nesse contexto? Porque na Vila A pode fazer. É questão de solo ou questão de localização? É questão de planejamento urbano da cidade inteira. Planejamento urbano. Da cidade inteira, porque isso quem fala isso pra gente é o município. E deixa eu te fazer uma pergunta. E se muda de prefeito, ele pode mudar essa questão ou não? Pode, porque igual eu falei pra vocês viram que tá começando a subir alguns prédios na Vila A, mudaram as regras lá. Ah, entendi. Tá começando a ser permitido. Alguns lugares no centro que antes era permitido 21, agora é só 10. Então vai mudando, porque, por exemplo, agora está sendo feita a perimetral leste. A dinâmica da cidade vai mudar. Vai mudar total. E com isso algumas regras têm que mudar, entendeu? Inclusive prédios que não tinha naquela região agora provavelmente vai ter. Exatamente, porque vamos dar um exemplo, né? Eu tenho a Avenida JK ali. Faz sentido eu autorizar que sejam feitos vários prédios ali, porque tem trânsito, tem uma via larga para comportar. Agora, se eu pego uma via pequena de bairro, imagina um monte de prédio de 20 pavimentos construído ali, vai ter um gargalo, muito carro, não tem onde estacionar. Por isso que tem que ter essas regras, porque senão cada um faz o que quer. Exatamente. Né? Exatamente. Então, às vezes, quando a pessoa está comprando o terreno, ela não tem noção disso, ela não entende disso. Ela só quer fazer. Acaba gastando dinheiro naquele terreno, depois chega lá, vamos construir. Nossa, não posso fazer isso que eu queria. Aí depois tem que revender o terreno de novo, às vezes perde dinheiro. Por isso que o pessoal às vezes pensa no arquiteto só na hora de fazer o projeto ou construir, às vezes nem pensa, né? Só faz. Mas desde o começo é importante, principalmente quando você está fazendo investimento grande, né? Esses dias nós falamos aqui, né, Eliezer, sobre a contratação do profissional certo, mesmo antes da gente executar a obra, né? Sim. E aí nós chegamos na parte da pintura, onde nós estávamos comentando sobre... Você contratar um profissional, é muito difícil você ter o orçamento. A gente entende que, como eu vou fazer um orçamento na planta, é difícil.
a parte da pintura. Sim. Mas termos, né, o profissional lá quando tá construindo a estrutura, nem que seja um profissional, não precisa ser ele que vai construir a tua casa, mas se ele tiver um acompanhamento com um documento de foi acompanhado e tá correto, é muito importante. No teu caso também, o cara te contratar antes mesmo de comprar o terreno. Sim, e igual eu falei, se eu vejo que é um negócio ruim para eles, eu também falo. Da mesma forma que eu vejo, eu tenho certeza porque eu já vi outros pintores fazer isso. Quando você chega lá para pintar, você avisa, olha, eu posso pintar, mas não vai adiantar. Não vai dar certo. Porque isso daqui, o problema não é pintura, é infiltração, é alguma outra Exato. coisa. Isso também, ele tá... O seu diferencial é, além dele contratar o seu serviço, ele contratar essa assessoria, né? É, tipo, você mostrar para o cliente, né, que você tem um conhecimento além daquilo que você faz. Você não está ali só pelo dinheiro. Exatamente, entendeu? É que você quer entregar um serviço completo para ele, né? Mas é esse tipo de coisa também que eu faço no meu Hoje a trabalho. regra ou a lei é 4 pavimentos em qualquer localidade da cidade. Não, varia. O mínimo é 2 pavimentos. Né? Em zonas residenciais, vamos dizer assim. Isso em qualquer lugar. Porto, Jardim São Paulo, algumas regiões. Aí depois algumas é 4, 6, vai subindo. Varia muito. Aí você chega no centro que é 10 agora. Isso, ou mais. Depende às vezes da rua, depende do bairro ali, entendeu? Varia muito, não é padronizado. Existe um mapa na cidade que a gente chama de zoneamento, né? Que ele tem os selos e cada região é colorido. Você abre ele aqui, é um arco-íris. Porque numa mesma quadra, às vezes, tem 3 zoneamentos diferentes. Porque entendi. uma quadra pegou a avenida, outra quadra pegou uma rua pavimentada e outra quadra pegou uma rua de pedra. Então, varia onde você tá. Por isso que não tem como dizer, você mora onde? Tal bairro. Então é zona tal. Não, eu tenho que ir na prefeitura, pegar a guia amarela, né? Que a gente fala para consultar ali. E dentro dos zoneamentos também daí tem esses parâmetros que eu falei, né? De taxa de permeabilidade, coeficiente de aproveitamento, né? Taxa de ocupação, tem recuos dos laterais de fundos, tem lugar que você pode encostar na frente, tem lugar que você tem que afastar, varia muita coisa. Isso era bom ter online, né? O arquiteto ter online ali. Outra coisa... Não, eu ia dizer, poderia ter, só que a prefeitura ainda demora um pouco para mandar pra gente. Outra coisa, eu tenho um lote ou um terreno ali no condomínio, ali é a lei do condomínio. Eu quero construir um imóvel de 6 pisos, posso? Não, assim, tem muita gente que acha assim, nossa, eu vou comprar uma casa no condomínio, vou construir lá, vou fazer do meu jeito, não preciso me preocupar, porque um condomínio fechado é um mundo à parte, não é desse jeito, né? Tanto é que eu como arquiteto que ajudo síndicos profissionais, condomínios também, eu faço análise desses projetos que vão ser construídos no condomínio. Esses projetos que vão ser construídos no condomínio tem que também aprovar na prefeitura, tem que respeitar todas essas normas municipais, estaduais, federais, o Código Civil, que é o principal de todos, né? E o condomínio também tem as próprias regras. Só que ele não pode passar por cima da hierarquia, ele não pode permitir uma coisa que a prefeitura proíbe. Então vamos dizer assim, a prefeitura fala, aqui você só pode construir 2 pavimentos. O condomínio fala, aqui você pode construir 3. Não, o condomínio não pode fazer isso. Mas o condomínio pode falar, aqui você só pode fazer até 1. Ele pode restringir mais. Ele pode restringir mais. Só que ele não pode liberar uma coisa que a prefeitura falou que não pode. Já tem uma regra lá. A gente sempre fala, ele é um pouco mais chato que a prefeitura. Entendeu? Então, a minha parte no condomínio é também assim. Às vezes eles querem mudar alguma norma. O que vocês querem mudar? A gente quer ir para lá, aumentar o recuo, aumentar a taxa de ocupação. Eu falei, vamos ver se dá para fazer isso. Aí eu vejo lá, não dá porque a prefeitura não deixa. Entendeu? Ou se a prefeitura deixa de alguma forma, tem alguma lei federal. E isso também, sempre eu trabalho junto com alguns condomínios que tem o advogado, né, que faz assessoria jurídica, né. Dentro disso também, além de pedir orçamentos, a gente depois faz o contrato, né. Acho que isso é bastante importante de comentar com vocês, né. Tem condomínios assim que eu peço assim, fechamos o serviço, manda um contrato pra gente. Eles mandam um contrato ali de 1 a 2 páginas. Eu falo assim, a gente tem um padrão aqui no condomínio, vou mandar pro nosso advogado, ele vai colocar algumas coisinhas. Eu explico pra pessoa não ficar chateada. Sim. Porque eu devolvo o contrato dela todo mexido. Fica parecendo, pô, o que esse cara tá mexendo no meu contrato? É meu, né? Mas eu sempre, toda vez eu explico, a gente tá fazendo isso, porque é um padrão do condomínio. O que a gente tá colocando ali, a gente só tá detalhando a mais. E eu sempre explico assim, isso também é uma segurança pro prestador de serviço. É pros dois lados, pros né? Dois lados. Eu lembro que o Dr. César, né, que é meu advogado, aí um dia a gente mexeu, o cliente mexeu no contrato, né? Eu revia e falei assim, pô, mas você deixou o cara revirar tudo do seu contrato, cara? Que negócio é esse?
Mas a gente entende também que é os dois lados. Porque eu quero segurança, mas o meu cliente também quer. Eu acho assim que tudo que é mudado, os dois têm que ter consentimento. O contrato ele é feito para isso. Exato, ninguém vai sair assinando um negócio aleatório. E outra, um contrato ele não pode ficar mais pesado para um do que para outro. Tem que ser Exatamente. equivalente. Ele tem que ser equivalente, senão fica inválido e da mesma forma. Exato. Teve contrato que chegou assim que tinha uma multa para o contratante, né, se acontecesse algum problema, e não tinha para ele próprio. Eu botei para ele, cara, se a gente fazer alguma coisa, ele também tem que te pagar, entendeu? Então, é uma coisa que ele poderia ter botado, eu coloquei para ele. Mas né? às vezes é falta de informação. Sim. E aí, porque às vezes a pessoa tem muito aquele questão de contrato na internet, né? O cara pega lá na internet, porque quando você fala para mim... cada serviço é um serviço, isso que eu penso. Exatamente. Mas às vezes você fala assim, preciso de um contrato. O cara vai lá na internet, porque ele não tem um advogado para executar de acordo com aquele serviço que está sendo feito. E aí faz um contrato, pega lá qualquer e só Para GPT, cria um contrato, tal. Cria um contrato para... Às vezes nem edita, parece umas coisas lá. Deixa eu uma pergunta. Agora tem muito condomínio relacionado a condomínio chácaras, né? Tem crescido um pouco, eu tenho observado, não sei, pode ser assim uma visão errada, mas tem crescido um pouco também na região rural, né, aqui de Foz do Iguaçu, que em Foz do Iguaçu nós temos uma área grande até de que agora eu falo que tá acabando, né, porque agora a perimetral vai passar por dentro ali e aquilo vai virar uma cidade, vai né, começar a uma organizar, segunda né? Foz do Iguaçu, cara, pode ter certeza, já começou, né? Sim. Então, assim, como que essas especificações muda muito do condomínio normal ou não? Nesse caso muda de tamanho, na verdade, né? As áreas são maiores, né? A gente tem desde condomínios geminados, que é uma casa colada na outra, aqueles que são mais normais, né? Que tem uns lotes de uns 300 metros quadrados, e vai aumentando, né? Esses condomínios de chácara, né? Ali onde a gente tem... Qual que é o nome daquela que tá cortando agora na lateral da perimetral? Que vai lá para as cataratas. Esqueci o nome daquela rua agora. Aquela lá que todo mundo usa de atalho. A Bobiac, Maria Bobiac. Que... que tem 3 ali, né? Tem a Bobiac, que é no meio. Mas é aquela região, né? Acho que você tá falando, né? Que você entra ali e tem várias mini chácaras, né, nas laterais. Exatamente. Né? Felipe Vancher. Ali no final da Felipe Vancher, né? Depois da Felipe Vancher, depois do Consalter ali. Se passar aquele sinaleiro do Consalter para lá, tem bastante chácaras, condomínio e chácaras também. Sim, tem. Tem alguns que são familiares, na verdade, também, e tudo mais. Mas, igual eu falei, tipo, cada lugar da cidade, o empreendimento, ele não tem um padrão. Né? E o direito também permite você fazer vários tipos de empreendimentos. Esses geminados que a gente vê pela cidade, não são cada uma matrícula. São condomínios também, só que são condomínios virados para a rua. Sim. Né? Então, tem vários detalhezinhos assim que vai mudando do espaço urbano para o espaço rural. Eu observei bastante, eu fiz 2 serviços em duas condomínios chácaras, assim, diferente, né? A construção totalmente diferente. É uma construção mais vertical e muito maior, até porque cada terreno daquele é 5, 6 terrenos em um. Você tem mais espaço também para planificar, né? São casas mais detalhadas, mais refinadas, vamos se dizer, né? Nós estamos acostumados com geralmente 2 pisos, né? E ali não, é o contrário, é todo vertical, o ambiente fica muito, tipo, mais vivo, né? Tem alguns imóveis assim em alguns condomínios de Alphaville, né? Uns imóveis mais de um piso só que bem mais amplo. Tudo na vertical. Isso. Vertical ou horizontal? Agora falhou agora. O lar grande assim é horizontal. Horizontal, né? Horizontal, tô falando errado. Mas, Vitor, só para nós já entrarmos aqui no processo final aqui do nosso bate-papo. O USMA passa rápido, né? A questão das equipes de pintura dentro dos condomínios. Como que tá? Como que você visualiza hoje? Você tem uma boa demanda? Tem muitos problemas? Como que funciona Você que está acostumado a mexer no condomínio. Nós temos muito condomínio na cidade e temos muita demanda em condomínios. Como que está sendo? A demanda, sim, né? A gente vê muita desproporção, às vezes, no serviço que vão oferecer. Por isso que justamente a gente faz esse controle, né, para padronizar os orçamentos, né? Nas vezes que eu tive que orçar. Uns pediam um valor, às vezes, 100%, com 100% de diferença ali do primeiro, né? Então tem que ir muito atrás para ver se a gente, às vezes, não está pegando pintor amador, né? Então é muito interessante quando o pintor, ele tá ali na internet, ele
tem um Instagram, ele tá mostrando, porque a gente sabe que ele tá vindo de algum lugar. Você tá conseguindo acompanhar. Isso. Então, quando você quer pegar um cliente, né, que seja ou um condomínio ou um comércio grande, que seja um cliente grande assim, ele quer ver seu histórico. Sim. Às vezes um cara que está fazendo sua casa pode pegar alguém de indicação ali que trabalha fazendo uma pintura de uma maneira mais simples. Mas você tem que profissionalizar o seu trabalho quando você quer oferecer serviço para esse tipo de empresa, né? Você disse que você está na mídia, você tem que Exatamente. estar na mídia. Não digo na mídia, assim, fazendo muito marketing, mas só tem que mostrar o seu trabalho. A gente tem que te achar. Você mandou seu currículo à sua empresa, se eu jogar aquele nome no Insta, ele vai aparecer? Tem gente que não tem Insta, não tem Face. A foto do WhatsApp não tem foto no perfil, tipo, é só um fantasma. Sim. Aí você fica meio assim, né? Você tenta ir atrás onde que vem esse ser? Da onde que vem? Então você tem que passar essa credibilidade. Isso que eu vejo que falta na cidade. Mas claro que quem se destacar nisso vai para frente. E uma deficiência talvez que eu veja é conseguir profissionais bons que façam serviços pequenos. Sim. Porque daí fica sobrando para esses que não conseguem fechar contratos grandes, serviços pequenos. Mas às vezes a gente precisa fazer aquele serviço, precisa que seja um trabalho bom, às vezes não se importa em pagar caro, que seja, né? O valor que tenha que ser. Você sabe que é um serviço mais pontual. Mas mesmo assim é muito difícil. É difícil às vezes até fazer a pessoa ir no local fazer o orçamento, né? Então às vezes assim, no condomínio não dá para pintar o prédio toda vez. É a cada 2 anos mais ou menos, 2, 3 anos. Se for um prédio assim que vai ser mais caro, eles vão esperar até mais tempo. Uma média de 5 anos. Isso, mas na manutenção tem que de vez em quando alguém ali pintar. Corredor, uma escada. Exatamente. E assim, às vezes o encarregado que tem ali, às vezes tem um funcionário próprio de manutenção do condomínio, não dá conta. Né? E eu sempre digo, esses serviços pequenos às vezes são chatos, às vezes ocupa o seu tempo de uma coisa que você poderia estar fazendo depois. Só que ele vai te fidelizar aquele cliente. Sim. E os síndicos, eles falam entre eles, eles vão falar, olha, eu fiz com tal pessoa, ele foi muito caprichoso, manda o seu contato. E você pode começar fazendo coisas pequenas e amanhã você está pegando todos os condomínios da cidade. Eu tenho, desse jeito que eu tenho uma experiência que eu fiz uma parede, que a cliente não achava ninguém para fazer uma parede. E depois dessa parede eu trabalhei 2 anos consecutivos dentro do mesmo condomínio, sem parar. Exatamente. Eu montei uma equipe para trabalhar dentro do condomínio, só. Eu sempre digo assim, se você... Claro que às vezes não tem como, você tá cheio de trabalho, não dá. Mas tem como você conseguir um espacinho ali, vai e faz esse tipo de serviço, entendeu? Porque você consegue atender várias pessoas e você vai ter uma boa reputação com várias pessoas daí, entendeu? Mas também é aquela coisa, queimou ali, praticamente em tudo. Tem que fazer o serviço certo. E hoje geralmente também o condomínio, às vezes tem o condomínio 1, 2, 3, 4. E aí acaba que... Você queimou em um, você queimou em todos. E passa mais rápido, né? E que a indicação é bem mais rápida. Né? Exatamente. E ao mesmo tempo, se você faz um serviço ali de qualidade, você tem ali um nome em 4 condomínios grandes. Né? Exatamente. Por isso que independente do serviço, faça bem feito. Cara, mas eu vou dizer, mesmo que às vezes você cometa algum vacilo, faça alguma coisa errada ali, se você for um bom pintor mesmo, as pessoas vão te defender. Sim. Entendeu? Aconteceu isso, mas deve ser no dia que ele estava ruim, porque ele é bom, já trabalhei com ele. O pessoal acha que falhou uma vez, acabou sua reputação. Não, quando você é bom, as pessoas te defendem. Eu tive um cliente que quis me queimar, mas o errado era ele. E ele tinha poder. Sim. E todos os outros, eu fiquei sabendo disso por outro cliente. O cara chegou aqui, o que aconteceu? Aí eu expliquei pra ele. Aí ele falou assim, olha, fulano quis te queimar aqui, isso aqui, assim, todo mundo, assim, foi unânime, todo mundo falando bem de você. E só no final ele não conseguiu. Pois é. Entendeu? Mas e se eu tivesse feito uma cagadinha fora? Entendeu? Que eu tratei alguma coisa com ele e ele no final ele não quis cumprir. Sim. E aí a gente... Ainda demorei para receber, mas enfim, a gente prestou, mesmo independente do problema que teve lá, eu executei o serviço até o final para ele. Mas como ele não estava contente, ele falou para mim, a partir de hoje você não trabalha mais aqui dentro, eu vou queimar você. Eu falei, tudo bem, é a consciência do senhor, tá tudo certo. Deus abençoe e seguimos o baile. Depois disso, realmente ele tentou fazer e não conseguiu. Tá? Mas assim, Vitor, a gente agradece a tua presença aqui. As portas estão sempre abertas. Quem quiser te encontrar onde? Instagram, Facebook, WhatsApp, e aí? Victor Bruning Arquitetura. O nome é difícil, mas vocês vão achar lá, se escrever lá. Victor Bruning. Bruning. Isso. Tá. Meu perfil profissional, lá é só seguir e acompanhar meu trabalho. Então, quem quiser aí um profissional de qualidade aí para estar fazendo a gestão dos condomínios, etc. aí, obra. Assessoria técnica no geral, projeto arquitetônico, regularização também, tudo que envolve o universo da arquitetura. Beleza. As portas estão sempre abertas aqui, tá? E teremos muitos
Você viu que o tempo passa rápido, Passa né? rápido, vai ter outras oportunidades aí tem muito assunto aí pra gente Pior, né? A gente falou de algumas coisas até que a gente nem abordou aqui. Exatamente, você viu que a gente faz ali, mas a conversa flui e é bacana quando é assim, que a ideia é isso mesmo, um bate-papo, né? Um bate-papo solto, né? Pintando ideias, é o nome, pintando porque vai surgindo, vai trocando ideia, vai conversando. E, aliás, como que a galera faz aí pra achar a gente, pra encontrar? Tem que seguir ou não precisa? Tem que seguir, tem que deixar o like aqui no canal do nosso YouTube. Vai lá no Instagram, @pintandoideias, @podcast Pintando Ideias. Em todas as redes sociais é o mesmo @, tá? E queremos agradecer a sua audiência. Manda aí pro seu amigo que tá querendo comprar um terreno, mas tá sem informação. Chama o Vitor também lá no Instagram, a gente vai deixar aqui embaixo marcado o @ dele também. Muito obrigado e até o próximo programa. É isso aí. Fechou. Meu irmão,